eu cheguei na PEN, economia eu sabia pouco, porque tinha feito a FRJ, né? O stalinista lá não tem o que discutir. Eu acho que não deveria ser sentado para conversar na mesa dos adultos. O prefeito Eduardo Paes, eu acho que ele também fez parte dessa história nefasta. Né? Chega na hora H, eu não pago o banco. Eu sou acionista, pago o banco. Eu coloco lá um presidente que não me cobra, né? Certo? Mas essa escola de final dos anos 70, início dos anos 80, Reagan e Thatcher, é muito viva no Brasil. O Adam Smith usou a expressão mão invisível 3 vezes em todas as milhares e milhares e milhares de páginas que o Adam Smith escreveu. O Banco Central é uma instituição do Estado brasileiro, como é em qualquer lugar do mundo. Meu direct foi invadido por um monte de gente falando que eu era um negro de direita, que era um capitão do mato. Olá, ouvintes do Bem-Estar Capital, e bem-vindos a mais um podcast. Dessa vez, estamos com Luiz Esteves, economista-chefe do Banco do Nordeste, doutor em economia pela Universidade de Siena, Itália, com doutorado sanduíche no Center for Globalization Research, da School of Business and Management, em Queen Mary, da University of London, no Reino Unido, e professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná. Para compor a bancada e realizar perguntas para o economista, temos Rafael Richter, doutorando em Economia dos Negócios pelo INSPER e coordenador do setorial de Economia do Livres, e Débora Bizarria. Queria começar essa entrevista agradecendo ao convidado e convidando o Rafael a fazer uma pergunta. Opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Luiz, a primeira pergunta que eu tenho é que, se a gente for olhar desde 2015, talvez até 2014, a taxa de desemprego está super alta. Assim, já são quase 6 anos aí de desemprego altíssimo, mais de 13 milhões de desempregados, o número de desalentados subiu, trabalhadores informais por conta própria também, e existem alguns trabalhos que falam que esse tempo de desemprego muito prolongado, ele atrapalha a empregabilidade futura, também pode reduzir a produtividade dos trabalhadores. Por exemplo, um engenheiro que vira Uber dificilmente volta a ser engenheiro, a gente tem essa dificuldade. Você vê a gente tendo um desemprego ainda mais prolongado e talvez até um efeito sobre o produto potencial do Brasil, uma produtividade dos trabalhadores reduzida no futuro? Em primeiro lugar, pessoal, antes de responder, gostaria de agradecer imensamente o convite, um prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês. Rafael, acho a sua pergunta bastante interessante. De fato, esse desemprego prolongado, tem uma literatura importante em economia que fala, inclusive, de depreciação de capital humano, né? À medida que você fica muito tempo fora do mercado de trabalho, então, você tem alguma evidência empírica disso, ela costuma... O trabalhador que passa um lapso de tempo muito grande sem trabalhar, quando ele volta, geralmente ele não volta com a mesma produtividade pré-desemprego, tá? Então, evidentemente, isso pode sim ter um impacto sobre a produtividade, mesmo porque é uma fração importante da mão de obra por um lapso de tempo muito prolongado. Então, a possibilidade de você ter uma queda de PIB potencial decorrente desse choque negativo e prolongado, né, do desemprego, ela existe, tá? E aí a gente, claro, evidentemente, a gente só está falando aqui de um período prolongado de inatividade da mão de obra, mas a gente também tem um período prolongado de inatividade de bem de capital também, né, porque você também vai observar que uma crise atrás da outra, a gente já vem em 2014, 2015, com uma ociosidade de maquinário muito grande, com uma recuperação muito lenta, né, ali 2017, 18, 19, uma pancada depois do Covid, que aumentou ainda mais a ociosidade.
Qual que é o problema disso, né? O problema disso é que essas empresas com certeza fizeram investimentos, adquiriram maquinário, adquiriram capital, e elas vão segurar esse maquinário por um tempo. Isso mexe um pouco na taxa de recomposição do equipamento de capital. Então esse pessoal vai querer ficar com esse capital por mais tempo. Agora, é claro, isso daí tem um problema, inclusive, de inovação. Você vai ter outros equipamentos mais novos, né? Que no time correto eles iam antecipar a troca, vão ter que jogar para frente por causa que não conseguiu recuperar todo o investimento que eles esperavam com aquele maquinário. Então a gente tem uma combinação aí cruel, né? Tanto da mão de obra, com uma inatividade muito grande, quanto também do equipamento de capital com um grau de ociosidade muito grande por muito tempo. Então isso com certeza gera um problema de alocação de recursos e afeta aquele, né, pelo menos assim, o que os economistas falam daquele optimal path, né, do equipamento de capital, de substitutibilidade, de trazer equipamentos e processos inovadores, vai mexer na taxa de inovação também com que a gente corre. Isso é um problema muito sério, e ainda no que diz respeito ao capital humano, você tem um economista norte-americano, ele é professor de Duke, é professor da North Carolina, que é o William Derritt, e ele trabalha sobre desigualdade de raça, né? E ele tem uma coisa muito interessante, que ele mostra, por exemplo, negros ou latinos, né, quando você tem choques macroeconômicos que geram ciclos econômicos, inclusive com prolongado desemprego, o que acontece é que os negros e os latinos, por exemplo, nos Estados Unidos, eles são os primeiros a sair do mercado e os últimos a voltar. Então, lapso de tempo para esse público, eu acredito que para as mulheres também possa ser algo parecido, acaba sendo muito grande. Então, esse público que a gente já tem problema de dificuldade por conta de desigualdades de acesso, desigualdades salariais, esses provavelmente vão ter uma depreciação de capital humano bem maior, por exemplo, do que os homens brancos, assim. Então, você tem evidência empírica razoável sobre isso. É claro que não são vários autores que publicam nessa área, se não tem um conjunto de fatos estilizados enorme, mas o pouco que se tem parece que é isso mesmo. E aí é um problema sério, não só do ponto de vista do produto potencial, como também a ação do share, né, como ele é distribuído entre os diferentes agentes econômicos. E aí a gente pode ter um problema, acentuar um problema de desigualdade que para a gente é enorme. Fazer isso na Europa é problemático, mas eles não têm o grau de desigualdade que a gente tem. Fazer isso nos Estados Unidos é um pouquinho mais problemático, porque eles têm mais desigualdade que a Europa, mas bem menos do que a gente. Para a gente isso é mais do mesmo, do pior que possa existir. Muito obrigado. Débora. Oi, eu gostaria de agradecer, né, de estar participando dessa bancada, e eu vou falar um pouco mais sobre a relação do Banco, né, do Banco do Nordeste com a pandemia. Eu vi que essa semana saiu a notícia, né, de que o desinfetante contra o coronavírus é incentivado pelo Banco do Nordeste, e fiquei curiosa em saber se houve outros projetos relacionados à resolução da pandemia que foram apoiados pelo Banco. Perfeito, obrigado, Débora. De fato, assim, o banco, olha, e aí é uma coisa que só um ponto interessante para a gente contar muito bem essa história, tá? Uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é que, independentemente dos bancos serem privados ou os bancos serem estatais, serem de desenvolvimento, ou ter uma carteira comercial, se trabalha com longo prazo ou curto prazo, todos os bancos eles têm que se adaptar à regulação de capital, tá? Do Banco Central, que na realidade é bastante influenciado por Basileia III, né? Então, aí eu vou para a tua pergunta. A gente teve sorte, tá? Sorte porque quando a pandemia chegou, o banco ele vinha de resultados um atrás do outro muito bons, que deu folga de capital, tá? Folga de capital para encarar a situação, porque se não tivesse essa folga de capital, a gente teria mais dificuldade, tá? Então,
Vou te dar alguns números. Quando eu cheguei aqui no banco, isso foi em 2016, a gente aplicava metade do que aplica hoje e a nossa provisão de crédito duvidoso era o dobro, mais do que o dobro que a gente tem hoje. Ou seja, em 2, 3 anos, a gente duplicou a aplicação do banco e reduziu em mais da metade a provisão de crédito duvidoso. É como se como isso significa, grosseiro, é como se a produtividade tivesse crescido 4 vezes, tá? E isso levou, por exemplo, o banco, em 2019, você tem uma publicação que chama Banker, que é uma publicação britânica famosa, ligada ao Economist, que colocou o banco como o que naquele ano que teve a melhor eficiência operacional. Duas coisas, eu não estou ficando aqui falando bem do banco, nem como isso aconteceu depois que eu entrei, não é isso, tá? Pelo amor de Deus. São várias coisas que explicam isso, tá? Mas um ponto que é importante é o seguinte, o que acontece é que por conta desses resultados, que foram várias coisas que motivaram, inclusive a recuperação depois de uma crise longa, tal, isso propiciou a gente ter uma folga de capital grande. Então, tão logo apareceu a pandemia e começou o lockdown, fechar comércio, uma coisa que a gente já fez de cara foi para todos os empréstimos, principalmente micro e pequenas empresas, conceder alguns meses de waiver, né? Olha, você vai ficar 3 meses aí sem pagar prestação até passar aí essa onda da pandemia, voltar e você retoma os pagamentos. Ali o Banco Central, então, aí a gente teve a autorização do Banco Central, a gente esticou para algumas operações 7 meses, só começaram a retomar agora a partir de janeiro, tá? Ou seja, a gente teve na carteira micro e pequeno empreendedor que passou, de maio, junho, ficou 6 meses sem pagar a prestação, estão recuperando, pagando agora, tá? Isso é uma coisa interessante, porque isso deu um alívio muito grande para esse empresariado, porque eles com certeza não teriam condições de pagar muitos deles não teriam condições de pagar essas prestações aí por conta da dificuldade de fluxo de caixa. Então, isso foi uma coisa que a gente colocou num primeiro momento, a gente dava 3 meses, mas na hora que. Isso é interessante, tá, Débora? Porque na hora que você faz isso, você tem que aumentar a provisão, tá? Você está dando lá um cara de 3, 4 meses sem pagar, você tem que aumentar a provisão de crédito por causa disso. Aí, na hora que o Banco Central entrou, ele falou, não, pode fazer isso e não precisa ter provisão adicional. Aí a gente, com certeza, aproveitou a oportunidade e deu esse waiver para muita gente. Outra coisa, ainda na coisa da concessão de crédito, ali a gente está falando de renegociações, tá? Na concessão, aí você teve programas interessantes que foi o Pronamp. E muito para esse pessoal de MPE, que é o pessoal que tem mais dificuldade mesmo de conseguir crédito, girar grana e tal. E para esse público aí, o que acontece? O Pronamp do governo federal foi um fundo garantidor. E isso possibilitou a gente, além de fazer todas as renegociações, ainda soltar mais dinheiro novo, tá? Com carências grandes, assim, para poder lidar com essa situação de pandemia. Então, essas basicamente foram as questões, e aí eu estou falando do crédito mesmo, tá? Porque tem uma outra área do banco que é microcrédito. Aí, microcrédito, geralmente é pessoal que não necessariamente é formalizado, que tem uma dificuldade enorme de pegar grana no mercado, geralmente porque não é formalizado mesmo, não tem garantias bancárias, e para esse pessoal que acaba acontecendo é que o acesso ao crédito se dá pelo que a gente chama garantia solidária. Faz grupos, né, de tomadores de empréstimo, e quem toma o empréstimo é o grupo, e não as pessoas individualmente. Por conta disso, de você ter um grupo que pega a grana, você tem, primeiro você tem um peer monitoring entre eles, porque o banco não pergunta quem deu o default é o grupo, então eles têm um monitoramento muito grande entre eles para pagar, e tem uma coisa interessante, porque eles têm um monitoramento para selecionar quem entra no grupo. Então isso acaba ajudando muito o banco, porque há duas partes difíceis e caras para o banco. Uma, selecionar os clientes, e a outra fazer ali um monitoramento do crédito ex post, que é depois que a operação já foi contratada. Isso o grupo faz muito bem, tá?
Então, o que acontece é que uma parte desse pessoal que estava na formalidade, perdeu emprego, mesmo que esses caras ali não tivessem grandes acessos ao crédito, cresceu muito o microcrédito, tá? E por essas razões, porque ele não exige garantias bancárias e tal. Então essa foi uma segunda grande área que o banco trabalhou, e a outra foi exatamente esses exemplos que você coloca, assim, apareceu vários exemplos, e o banco ele não só financia crédito, microcrédito, mas ele também financia projetos inovadores em geral. A gente, o BNDES também fez muito isso na área da saúde, a gente fez isso aqui na área também da saúde, foi desenvolvido, inclusive aqui no Ceará mesmo, tá? Tem um capacete assim, em vez de tubar o cara, você tem um capacete, isso daí foram projetos que o banco financiou para tentar escalar, inclusive, para virar esse protótipo, virar um projeto industrial e colocar na praça. Alguns hospitais já usam aqui em Fortaleza, convênio e tal, e tem resultados muito bons, o que reduz bastante o custo ali do maquinário, muitas vezes que você tem que usar, ainda mais para colocar o pessoal em respirador, às vezes para o processo que vai para a intubação, tem ajudado bastante. Então, a gente tem trabalhado nessas 3 grandes áreas, tá? E essa área, por exemplo, pesquisa, protótipo ali, o BNDES também tem feito um trabalho bastante grande. Bom, ainda dentro dos programas do Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste ele possui um dos maiores programas de microcrédito produtivo da América Latina, o Crédito Amigo. Como esse tipo de programa eles podem ajudar no combate às desigualdades dentro do Brasil? Bom, a tua pergunta é boa, tá? E aí, vamos lá. Vamos devagar aqui para a gente entender muito bem o que o microcrédito ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer, tá? Tem uma coisa que chama desigualdade de acesso ao crédito, tá? Então você tem uma população, o Brasil é um país enorme, gigantesco, tem uma população muito grande, mas na hora de você falar quem tem acesso a serviços bancários, mais uma vez, não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas está fora, muitas pessoas sequer, inclusive, tiveram uma conta corrente na vida, que é um problema bastante sério e tal. E aí, na hora que você vai para o acesso ao crédito, então a coisa é pior ainda, tá? Pior ainda. Aí, vamos lá, pessoal. Por que os bancos são malvados, os bancos privados são malvados? Esse é um tipo de discussão que não ajuda muito, porque na realidade, na hora que você vai olhar, é claro, o banco privado ele trabalha com a grana do acionista, ou da captação que ele faz no mercado. Então, ele tem que fazer uma conta de custo-benefício, ponderar risco-retorno na hora de fazer empréstimo, tá? Isso é aqui, em qualquer lugar do mundo. No Brasil e nos países emergentes, a gente tem um probleminha adicional, que é o seguinte, que as pessoas muitas vezes desconhecem, tá? Se você, por exemplo, pega os Estados Unidos, isso eu insisto muito nesse assunto, inclusive para explicar desigualdades, tá? Se você pega os Estados Unidos, qualquer pedaço de chão nos Estados Unidos e na Europa, você vai encontrar um terreno, uma propriedade que ela é registrada. Ela é registrada e que aqui a gente fala, né? Ela tem escritura, ela tem um registro no cartório e aquele bem, você pode chegar num banco, entregar ele como uma garantia bancária e pegar dinheiro. Qualquer propriedade nos Estados Unidos e na Europa tem essa característica. Qualquer pedaço de terra lá tem essa característica, tá? Isso não acontece em países menos desenvolvidos. Então, na América Latina, o que a gente acaba vendo é que você tem que as pessoas elas dispõem de muitos ativos, né? Mas esses ativos não são capital. Então, qual que é a diferença de ativo e capital? Ativo, eu tenho uma propriedade. A segunda pergunta é, essa propriedade você tem registro dela, consegue levar num banco, dar de garantia, pegar um dinheiro e empreender? Não consigo. O banco não aceita porque não tem escritura. Isso
Isso daí faz uma baita diferença no desenvolvimento dos mercados financeiros. Por quê? Porque, na realidade, a capacidade da economia dar garantias bancárias ela é baixa. Porque muitos dos ativos não são capital, muitos dos ativos eles não servem como colateral bancário nem para levantar recurso para o pessoal empreender, fazer um investimento ou qualquer coisa que vale. Então, o que acontece? O que a gente acaba vendo no Brasil é um pouco isso. Muita gente tem projeto bom, muita gente tem ideia boa, muita gente é até promissor, mas chega lá no banco, você não tem retrospecto da pessoa, você não conhece necessariamente, você não sabe muito do projeto. Como é que os bancos endereçam isso? Tudo bem, olha, você não tem um retrospecto aqui, eu não consigo fazer um screening de crédito bem feito de você porque você não tem histórico, mas aí eu vou precisar de uma garantia bancária. Essa pessoa não tem garantia bancária. Isso gera uma ineficiência muito grande para a economia, porque no final das contas, os recursos dos bancos, em vez de ele ser alocado para os melhores projetos, ele acaba sendo alocado para quem tem garantia. E o problema é que nem sempre quem tem garantia tem os melhores projetos. Inclusive, às vezes tem projeto muito ruim, mas tem garantia bancária. Então você gera uma ineficiência alocativa. O que o microcrédito faz, tá? O que o microcrédito faz é isso que eu já mencionei. Ele tem a capacidade de chegar em pessoas que não têm retrospecto de dados bancários que possa fazer um screening de crédito, dar um rating para o cara, e tampouco dar garantia. Tá? Então, ele consegue ser um processo inclusivo, principalmente para as mulheres. Tá? Que é 60% da carteira do microcrédito. Tá? Impactos interessantes, por exemplo, impacto... assim, primeiro é você ter uma bancarização das pessoas ali a partir do microcrédito, você tem coisas bastante interessantes no caso das mulheres, assim, isso a gente tem pesquisas assim que, inclusive acadêmicas aqui, inclusive pesquisadores do mundo inteiro que vêm estudar o microcrédito brasileiro e tal. Por exemplo, impacto, violência familiar, aquilo ali, a mulher ela acaba deixando de ter aquela necessidade do homem e ter que se submeter, você começa a ter acesso ao abre o negócio dela e começa a tocar. Agora, uma coisa que o microcrédito já tem mais dificuldade é aumentar a produtividade. Né? Porque o que acontece? Na hora que você tem que dar o salto, isso é uma coisa que eu venho estudando, que é mais ou menos o seguinte, o microcrédito, o que acontece? Ele funciona, a maior parte, grupo solidário, não é só isso, tá? Mas grupo solidário, um ticket médio baixo, mas que roda muito rápido. Tá? Essa é a lógica. E sem carência, tá? Porque você coloca carência e já aumenta a default, tal, porque ele funciona redondinho. O ticket médio é baixo, mas ele várias vezes, tá? E é no grupo solidário. Então, o grupo solidário é aquilo, pega o dinheiro, 6 meses, pagou? Então da próxima vez você aumenta o ticket médio do grupo solidário e aumenta o prazo. Pagou? E aí você vai. Só que chega uma hora, tem um limite, você não consegue ir muito além. O que a gente acaba observando é que tem um lapso ali, que é um elo perdido do microcrédito para a entrada do crédito. Tá? Você sai do microcrédito para entrar no crédito. Tem um degrau ali, pessoal, que ele não é pequeno. E tem um degrau que, assim, o ticket do crédito é muito maior, os prazos são maiores, e ali como é que você coloca o cara naquela nova situação. Isso não é fácil, tá? E aí nem todo mundo está disposto a tomar o risco dessa passada. Essa passada, de alguma maneira, tem que ter algum elemento de aprendizado ali, ex ante, ou seja, você ter uma qualificação para o cara pegar aquele dinheiro maior e saber que ele tem um projeto que baixa o risco. Isso não é trivial fazer, isso não é trivial ser feito no Brasil, não é trivial ser feito em outros lugares. A gente tem feito pesquisa, tem feito, inclusive, alguns experimentos assim, mas ainda é tudo muito cedo. Então, o que acontece é um pouco isso, tá? O microcrédito, para aumentar a produtividade, ele tem que ter esse elo. O cara, ele é um microempreendedor, mas na hora dele avançar, ele vai dar um salto, tá?
É um salto que é um degrau, que você vai dar mais dinheiro para esse cara. O problema é que, às vezes, dando mais dinheiro para esse cara, você coloca a corda no pescoço dele, tá? Então, quando eu coloco ou não a corda é muito difícil saber. Isso não é uma coisa muito trivial. A gente precisa melhorar os screens de crédito, modelagem de risco para avançar nisso. A modelagem que a gente tem, ela aparentemente não dá conta. A gente tem novas técnicas que têm aparecido, tá? Aprendizado de máquina, Big Data, todo esse tipo de coisa pode ajudar e tem ajudado. Mas ainda falta a gente cobrir essa lacuna para saber exatamente. Porque é aquilo, pessoal, as pessoas imaginam que principalmente micro, pequenas empresas quebram porque o cara não vende. Ele colocou um projeto de pé que não consegue vender, mas essa não é a maioria das causas de quebra de pequenas empresas. A maioria das causas de quebra de pequenas empresas no Brasil e como no resto do mundo é uma coisa que chama overtrading. O cara ele começa a vender muito e crescer muito rápido, só que ele não tem giro para sustentar. E aí é aquele cara, igual eu falo, né? Eu brinco, né? Aquela história, nossa, a empresa estava indo tão bem, mas eu tive problema de caixa, né? Parece contraintuitivo, mas é contraintuitivo e quebra muita gente porque é traiçoeiro, tá? A pessoa começa a crescer, agora é minha oportunidade, começa a vender a crédito para o cliente, aumenta o prazo. Só que chega uma hora, ele não tem um giro para sustentar isso, ele acaba quebrando, tá? Então ele não quebrou por causa do projeto, que o projeto não era bom. Ele não quebrou do ponto de vista econômico do projeto. Ele quebrou por causa de desequilíbrio financeiro, de não ter um fluxo de caixa que sustentasse isso. Esse é um problema muito grande, tá? E esse é o desafio do microcrédito, tá? Porque na hora que o cara ele sai do microcrédito e pular para o crédito, esse cara ele pode entrar em overtrading. Aí ele pode ser promissor, vender bastante, as pessoas gostar do projeto dele, do produto dele e tal, mas ele não ter fluxo de caixa para aguentar esse crescimento. E isso é, sim, uma das principais causas de quebra de empresas. Então, a gente precisa ter um aprendizado de como lidar com isso, que ainda não é fácil saber. Vamos lá. Fácil saber né? Assim, você pode fazer uma pesquisa enorme para cada cliente, mas isso inviabiliza qualquer operação. Tem que ser um screening rápido, tanto para ele quanto para o banco, e um custo baixo que não vai aumentar a taxa de juros dele, principalmente numa hora que ele vai começar a ter que pegar muita grana para sustentar um crescimento mais rápido. Então, eu queria aproveitar, né, pular a vez do meu colega, Rafael, e fazer uma pergunta que está um pouco fora do script, mas aproveitando isso que você estava falando sobre o microcrédito no Brasil. Né? A literatura de desenvolvimento econômico reforça isso que você falou, né, que a capacidade dos bancos de conseguir alocar crédito para bons projetos é o que vai, né, aumentar a produtividade, é o que vai aumentar o potencial do país. E aí eu queria saber se você enxerga hoje já possibilidades tanto de política pública para conseguir, talvez, qualificar melhor esse microempreendedor e fazer com que ele seja capaz de aumentar a produtividade, ou do lado da regulação dos bancos para facilitar o screening barato. Então, eu queria saber, né, queria que você se aprofundasse nessa questão, se você enxerga alguma solução aí nesse horizonte que a gente tem com tantos desafios para a melhor alocação de crédito. Então, a tua pergunta é interessante por causa disso, tá? Assim, bom, na hora que a gente pega manual de microeconomia, a gente sempre vai ver lá falhas de mercado, né? Informação assimétrica, seleção adversa, todo esse tipo de coisa, tá? Isso daí funciona em graus, tá? Tem alguns lugares, tipo assim, de Návia, né? Só para dar um exemplo, tá? Qual que é o tipo de tributação menos distorsivo, por exemplo? É lump sum, você cobrar a mesma coisa de todo mundo. Então, quando você está numa situação, num país que é muito igualitário, é fácil você fazer uma coisa dessa. O país é igualitário, você taxa todo mundo igual, né? E você reduz as distorções da tributação. Aí você vai para um país que é o oposto, é muito desigual. Aí a tributação fica esse treco que a gente vê, você entendeu? Cada vez mais distante, né, da menos distorsiva para ter que lidar com esse tipo de coisa.
O mercado de crédito, ele também funciona mais ou menos assim, né? Se você tem todo mundo que tem propriedade, a propriedade é regularizada, você entendeu? Se todo mundo estudou, se todo mundo... Fica mais fácil para o banco operar, você entendeu? Para ele selecionar, fica mais fácil. Assim, para ele receber garantia, fica mais fácil. A vida facilita muito e aí o sistema é mais eficiente, né? O sistema é mais eficiente por quê? Porque o mercado funciona melhor, né? Aquelas condições possibilitam que o mercado funcione a um custo muito baixo. Assim, então, a informação está ali, a informação está disponível, ou pelo menos uma parte relevante da informação que interessa para fazer a alocação de recursos, ela está ali, então o sistema funciona bem. É só olhar, pessoal, que, aliás, a gente tem uma discussão no Brasil, as pessoas não falam isso, tá? O Brasil, ele, claro, tem uma ineficiência muito grande, mas é uma ineficiência sistêmica. Você pega, nós temos bancos aqui importantes, assim, mas até os bancos brasileiros, na hora que você olha numa fronteira de eficiência dos bancos mais eficientes do mundo, ele está muito atrás. E por vários fatores, inclusive esses que eu estou mencionando. Por mais que se coloque grana em tecnologia, tenha sistemas sofisticados, a própria dificuldade informacional que aparece acaba gerando muita ineficiência para todo lado. Então, esse é um ponto. Então, mais ou menos nessa perspectiva, tá? Agora, assim, em termos de política pública, eu tenho trabalhado com os colegas do IPEA e do SEBRAE, que a gente tem pensado numa proposta que, assim, ela talvez seja promissora, não sei ainda, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar... Quer ver como uma coisa que funciona relativamente bem? Por exemplo, o crédito, né? A Inglaterra tem um pouco também. O que é? Você vai, a pessoa entra na faculdade, ela estuda, ela pega um financiamento e depois ela, quando se forma, tem um sistema de que ela paga como pode, e esse como pode a Receita Federal consegue monitorar nas declarações de imposto de renda da pessoa, tá? Então esse é um sistema, tem dois sistemas diferentes que fazem isso, tá? Tem um que é mais parecido com crédito bancário e tem outro que é mais parecido com equity, tá? A Austrália faz os dois. Então a gente tem feito, e o IPEA tem um pessoal lá que já trabalha isso com educação. Então o que aconteceu? A gente juntou o pessoal que trabalha com micro e pequena empresa e o pessoal que trabalha com educação e falou, cara, e se a gente fizesse um esquema desse para empreendedorismo, tá? Tipo assim, você tem uma política pública onde o empreendedor ele pode pegar recurso, esse recurso ele vai aplicar no negócio dele e ele vai restituir isso, né, para o credor, para a política pública, no mesmo esquema da educação. Só que aí o que a gente coloca? É como na educação. Na educação, por que esse negócio funciona? Porque o cara entrou na faculdade, estudou, se preparou, tal. Então a probabilidade de avançar bem, ela é grande. Por quê? Porque a gente sabe também que a pessoa entra na faculdade, metade sai no primeiro ano assustado com cálculo e tal. Então você tem um processo de seleção. Que o cara, até quando ele chega no final, você fala, esse cara tá mais preparado. Você melhora o screening, você entendeu? O que a gente imagina é um pouco parecido, tá? Você tem uma política pública que ex ante as pessoas se preparem, a pessoa sabe o que significa um fluxo de caixa, sabe o que significa uma estratégia de marketing, sabe por que as empresas quebram, sabe o que precisa para um projeto aumentar a probabilidade de parar de pé, tal, e ele tem um treinamento, como se tem na faculdade. Isso aí a gente tem instituições que fazem isso, o SEBRAE faz isso, outras fazem isso. Ao final desse prazo, se correu tudo bem, esse cara ele vai ser sujeito a um escrutínio, né? Sei lá, ou do SEBRAE ou de qualquer certificador, falar, esse cara completou o que se precisava saber para ser um empreendedor. E aí é como se o SEBRAE desse uma carta de crédito desse cara, esse cara vai no banco, pega a grana,
né? Tem lá a garantia do governo federal, né? Só que o que a gente coloca, isso não ser só um programa público, mas também, se o setor privado tiver interesse, ele também pode participar. Aí é uma coisa interessante, porque quando você coloca isso, essa carta pode ter valor ou não, isso é o mercado que vai dizer. O mercado, você está me mandando o cara que de fato está valendo a pena eu pôr para dentro. Se essa carta começar a ser dada a esmo, com um cara que depois, ali, pouco tempo, começa a dar default, falar, desculpa, tua carta não serve para nada. Então, esse é o mecanismo que a gente pensa de tentar fazer com que a gente tenha no Brasil uma política para empreendedores, tá? Porque o que acaba acontecendo é que a gente, durante muito tempo, a gente coloca o empreendedorismo, né, como se fosse um trabalho precário, né, ou se como fosse uma política social. A gente precisa ir avançar, isso tem que ser uma política de Estado mesmo, tá? Isso é uma política para empreendedorismo. Assim, a gente não vai poder, nem tem recurso para financiar ad infinito empreendedores, mas um pacote pequeno, com fundo garantidor, bem estruturadinho, se isso mostrar que faz sucesso, se a pessoa vislumbrando, olha, eu não quero fazer faculdade, mas eu quero ser empreendedor, tá? Mas tudo tem um preço na vida, né? Faculdade, quem termina pagou um preço, teve que estudar. Você vai ter que estudar também, né? Então ele vai, se qualifica, tal. E depois disso, ele acha que é possível colocar de pé um projeto, eu acho que é possível fazer isso, né? Tem que começar com pequeno, olhar, ver se funciona, porque se funcionar você pode chamar o setor privado, né? E aí quem certifica vai ter isso, é ele que no final das contas, qual que vai ser a validade? É o que o mercado está falando que aquela certificação vale ou não. Se isso tiver sucesso, isso pode ser um choque de produtividade. Eu não sei até que ponto pode ser grande, que pode ser pequeno, mas uma cultura de que empreendedorismo e sucesso no empreendedorismo não é ser inteligente, não é ser sagaz, é isso também, mas é estudar o projeto, saber o que está fazendo, ter técnica. Se você associar isso à sagacidade, inteligência, melhor, né? Mas a gente, ficar um pouco essa coisa de que empreendedorismo é mero talento, uma característica inata que eu nasci para isso, eu tenho certeza. Cara, mas não é tudo. Aliás, nem é a maior parte. A maior parte é você estudar. Se a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas uma cultura de empreendedorismo, e o empreendedorismo é estudar, é se preparar para ser empreendedor, da mesma maneira que um médico tem que se preparar para ser médico, um engenheiro tem que se preparar para ser engenheiro, um economista tem que se preparar para ser economista, um empreendedor tem que se preparar para ser empreendedor. Então, se a gente consegue fazer isso, acho que a gente consegue ter um choque de produtividade, não sei que dimensões, mas a mera cultura, a mera lógica de que, cara, empreendedor tem que estudar empreendedorismo. Isso acho que a gente já vai dar um avanço grande, assim, e a esperança é que a gente consiga pôr um programa, uma política pública de fato para empreendedorismo, com um programa não meramente financiado público, mas inclusive pelo setor privado. Mas não é uma tarefa trivial, é um desenho sofisticado, né? Entra a Receita Federal, tal. A gente tem todas as instituições para fazer, mas não é trivial, mas eu acho que é um caminho, tá? Opa, então, eu queria mudar um pouco de assunto, assim, voltar um pouco para o macro e te perguntar, o coronavírus ele teve um impacto muito grande na economia, né? Eu acho que isso todo mundo já sabe, mas o impacto regional dele talvez não é uma coisa que eu venho vendo muito na mídia e tudo mais. Então eu queria saber qual que é a sua visão sobre o impacto regional, tanto econômico quanto sanitário, aqui no país, como que as políticas públicas vêm atuando, como é que o banco vem atuando
principalmente no Nordeste, com relação a isso. Tá. Perfeito. De alguma maneira tem impactos bastante heterogêneos, assim, tá? E aí, o que acaba acontecendo é mais ou menos o seguinte, olha, por exemplo, tá? E aí, falando um pouco da perspectiva de quem está aqui no banco, está olhando a situação, tá? De novo, pessoal, na hora que você pega, uma coisa a gente tem que ter na cabeça, né? Antigamente a gente tinha aquela noção de que grande parte do emprego, ele é aquela noção da década de 60, 70, emprego formal, pessoal sindicalizado, grande parte da população ter carteira de trabalho e tal. Essa é uma lógica que ela não consegue se perpetuar mais, tá? Então, e aí essa é um pouco da ideia de que porque a gente tem que... Porque o empreendedorismo ele nunca foi muito levado a sério, né? A iniciativa empreendedora. É verdade que parte é precariedade, não deveria ser, mas era empreendedorismo mesmo. A gente nunca colocou uma política pública de pé, menos para você qualificar esse pessoal para empreendedorismo, que era o que eu falei na pergunta passada, e agora vou passar para a parte macro, tá? O que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo nessa história, né? Primeiro, a resiliência que cada região tem para aguentar uma pancada dessa, tá? Por exemplo, se você pega sul, sudeste, bom, primeiro você ainda tem ali uma que não é pequena, ela é grande, emprega muita gente, você tem uma economia mais organizada, pelo fato de ser regiões mais ricas, as pessoas elas têm mais ativos, tá? Essas pessoas têm mais riqueza, e isso de alguma maneira também significa que as pessoas têm mais equity, né, para colocar num negócio se precisar, essas pessoas têm mais garantias bancárias e tal. Na hora que você vai para as regiões mais pobres, e aí a gente está falando de norte, nordeste, aí a coisa acaba sendo mais complicada, porque, em geral, essas pessoas, elas, em média, né, não têm uma riqueza muito grande, ou seja, para aguentar pancada não é grande, né? Você tem essas pessoas que perderam o emprego, elas têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, de ter uma reinserção no mercado de trabalho ou abrir um negócio, porque, de novo, não tem muito recurso para equity. A gente pega o segundo ponto, a primeira pergunta, né? Esse pessoal com certeza vai demorar mais tempo para se acomodar desse choque, tá? Então, o que acabou acontecendo é que o impacto dessa recessão, desse choque adverso, ela foi menos complicada em termos de desigualdades regionais, muito por causa dos planos emergenciais, né? Da ajuda emergencial do governo, que foi uma fonte bastante importante aqui para a região de mitigação de risco, tá? E isso aí associado a outras políticas, que foi do microcrédito, que expandiu bastante, tá? E, inclusive, eu vou além, tá? O microcrédito, ele sempre foi muito potente no Nordeste. Igual mencionou, a gente tem o banco ele tem o maior microcrédito da América Latina. E não tem mais nada também no Brasil, porque o resto do Brasil não faz microcrédito, por exemplo, Sul-Sudeste, tá? O microcrédito nunca entrou no Sul e Sudeste, não porque o pessoal não foi lá oferecer. É que, em geral, o mercado no Sul e Sudeste para microcrédito fazia muito sentido. A pessoa já era a maioria bancarizada, já tinha acesso ao crédito. Por que eu quero acesso ao microcrédito? Tá? Então, o que acaba acontecendo é que a gente imagina que o microcrédito ele pode entrar, inclusive, como paliativo no Sul e Sudeste. Tá? Então, o que a gente viu aqui foi isso. O que segurou muito a situação foi a ajuda do governo, né? E aí, o fato de ele colocar por exemplo, uma ajuda de R$600, isso para o Sul pode ser uma coisa, para o Norte e para o Nordeste é outra, então não é um valor baixo.
Isso teve um impacto bastante positivo, tá? Principalmente nas capitais, onde a gente imaginava que a coisa ia ser bastante complicada. E você teve um microcrédito, teve muita gente que quebrou e aí teve que se refazer, e aí o microcrédito ajudou. Esse ano aí a gente já começa a ver claramente assim, o que acontece quando você não consegue ter a mesma potência de mitigação de risco que a gente tinha no ano passado. A gente, o ano passado, conseguiu fazer um plano, não foi um plano pequeno, foi bastante focado, né? Os planos de ajuda foram bastante focados, então acho que eles foram eficientes nesse aspecto, mas dado o grau de endividamento, os problemas orçamentários, a gente já sabe que esse ano ele não vai ser igual, e a expectativa provavelmente é que Norte e Nordeste, as regiões mais pobres, elas tenham uma reação ao choque adverso mais complicada do que as regiões mais ricas, tá? Então eu imagino que se a gente tiver esse ano mais ou menos o que a gente teve no ano passado de exposição aos riscos ali da pandemia, com certeza a gente vai ter muito mais heterogeneidade de resultados do que a gente teve no ano passado, tá? E aí isso é um complicador, porque isso vai tender a aumentar desigualdades regionais e desigualdades de renda como um todo, tá? E isso é ruim, Eu costumo dar nas aulas, quando eu dou aula, ou quando eu dou uma palestra, a gente escuta muitas pessoas, olha, professor, a gente fala de desigualdade, e desigualdade é uma coisa interessante que incomoda muitas pessoas a gente falar de desigualdade, a gente percebe isso, né? E a gente é um país muito desigual, então muitas pessoas, pô, professor, mas será que lidar com a pobreza já não resolve? A gente precisa de fato lidar com a desigualdade? O problema que a gente tem, pode ser, tá? Mas o problema que a gente não tem, eu não lembro, ou não vi na minha vida um país tão desigual que conseguiu tirar tanta gente da pobreza. Não é uma coisa trivial. Você não tem, aquele país é muito desigual, mas conseguiu tirar muita gente da pobreza de uma forma sistemática. Isso a gente não vê acontecer, tá? Então, o aumento da desigualdade acaba tendo aquelas implicações que eu falei, inclusive para a operacionalidade do mercado funcionar bem, tá? Para a gente ter sistemas mais eficientes, tributários, tal, é uma coisa que no nível que a gente está, ele é ruim, piorar é pior ainda, tá? Então, eu não quero dizer que existe, um nível ótimo de desigualdade, mas parece que existe, tá? Assim, você tem um nível de desigualdade que ele estimula ali, né, a competição, o empreendedorismo, a meritocracia e tal, mas também não pode ser muito desigual. E a gente está num nível bem ruim de desigualdade. E aí você já começa a ver que os bancos não operam bem, o sistema de alocação de recursos tributário é ruim, o sistema financeiro acaba sendo ruim, acaba sendo ineficiente por causa desse conjunto muito grande de empecilhos que vem da desigualdade. Então isso pode ser um problema muito sério e, de novo, pode ser um problema para o PIB potencial também, porque esses níveis de desigualdade muito grandes acabam tendo implicações muito sérias para a eficiência como um todo. Bom, para finalizar, mais uma pergunta sobre conjuntura macroeconômica. O Brasil ele enfrenta uma série de altas da taxa de juros. Como o senhor vê esse contexto? Você acha que a tendência de aumento ela se manterá? E, além disso, como essa alta da taxa de juros ela acaba impactando o orçamento e os programas do Banco do Nordeste? Se a gente pegar a conjuntura, fica difícil. Agora, se você pegar uma série um pouco mais longa de dados da taxa de juros, tá? Ela vem caindo sistematicamente, ela vem caindo. Uns 4, 5 anos, ela vem caindo assim rápido, tá? É claro que a sustentabilidade da taxa de juros baixa vai depender de como a gente vai equacionar o problema de financiamento público, tá? A gente já está num grau de dívida, de razão de dívida PIB, quase 100%, 90 e poucos por cento, tá?
Assim, vamos lá. A gente tem que colocar essa coisa de forma bastante didática, tá? 90% de PIB é muito. Aí é a resposta clássica dos economistas. Depende, né? Vou te dar um exemplo, vai. Quando você vai financiar uma casa, né, no sistema financeiro habitacional, tal, ou no setor privado, não importa. Você vai financiar um imóvel, né? Geralmente, o financiamento do imóvel, o valor do imóvel que você está financiando, é algumas vezes a sua remuneração anual. Às vezes o imóvel é 3, 4 vezes o que você ganha no ano, né? O PIB é o fluxo, então é o que você produz de riqueza no ano. Então, você tem um estoque de dívida que é quase 1 para 1. Aí é o raciocínio do financiamento do imóvel, tá? Pô, eu consigo pagar? Bom, se a taxa de juros for baixa, o banco te financiar 30 anos, você paga. O problema nosso é que ninguém está muito disposto a financiar a gente com uma taxa baixa por muito tempo. Você pega o Japão, é muito mais do que 100% do PIB, o endividamento deles, mas eles conseguem rodar uma dívida de longo prazo com uma taxa muito baixa. A gente toma uma taxa alta, né, relativa a outros países, tá? Tem um prêmio de risco alto. A gente pega uma taxa alta. Nem para a gente é interessante financiar um longo prazo com uma taxa alta, tá? Então, pessoal, voltando, né, o nosso endividamento ele é alto. Pelas condições que o mercado quer financiar a gente, ele é alto. Ele é alto. Então, é culpa país que deve mais que a gente, muito mais, mas aqueles lá o mercado está disposto a financiar a um prazo longo com uma taxa barata. Então a primeira coisa é colocar essa. Então a gente tem um problema que a gente precisa lidar com esse endividamento, tá? Com esse nível de endividamento a gente não consegue enrolar a dívida numa situação que a gente considera adequada, que é uma taxa de juros razoável com prazo longo de tempo. Tá? É a mesma coisa que você financiar um imóvel que é 3 vezes o valor da sua renda anual, chega no banco e fala, beleza, 3% ao mês, você pagar em 18 meses. Você, não tem a menor condição de pagar isso. É um pouco o que a gente está acontecendo. Então a gente precisa ter uma solução para problema fiscal. Sim. Isso é um problema sério, tem que ser encarado mesmo. E a gente tem esse teto de gastos que foi um mecanismo que foi utilizado, ele a princípio funcionou, e parte da história da taxa de juros ter caído bastante rápido foi essa ancoragem, tá? Isso foi fundamental para essa taxa cair, e ela, para se sustentar, ela precisa ter uma âncora fiscal. Precisa ser o teto o teto não necessariamente, mas você tem que pôr alguma coisa no lugar. O que não dá é você tirar o teto dos gastos fiscais e não colocar nada no lugar. Aí você fica numa situação bastante delicada. Então, esse teto de gasto, ou você insiste com ele, ou você tem uma engenharia e traz alguma outra coisa no lugar que quem financia a dívida pública está olhando e está falando, então tá bom, isso aqui é crível, dá para aguentar. O que não dá é para você tirar isso e largar numa incerteza, porque aí a taxa de juros vai subir mesmo, tá? Vai subir bastante. Então, ou seja, respondendo a tua pergunta, vai depender da solução fiscal que a sociedade brasileira vai querer dar para isso aí. Se não tiver solução e a incerteza ficar muito grande, essa taxa vai voltar a subir. Ela continuando baixa, eu acho que não tá. Porque senão um ajuste vai ser via uma inflação maior, com uma taxa de juros maior, coisa que ninguém quer. Tá? E tem uma coisa que os políticos precisam aprender. Tá? Eu acho que até foi um pouco a discussão lá em 2013. Se você pega 2013, quando começou o problema ali, ainda mais com o governo federal, que depois veio o impeachment da presidente Dilma, você via um desemprego baixo, bem baixo. Né? E deteriorou muito rápido, por exemplo, a avaliação do governo de uma deterioração muito rápida, mas na hora que você olha,
o desemprego era baixo, mas a inflação subia. Uma coisa que o pessoal que trabalha com economia comportamental, né, você tem aquela teoria dos prospectos lá do Kahneman. Cara, se tem uma coisa que o pessoal fica bravo é com perda. Você entendeu? Então a inflação é perda na veia. Então isso incomoda. E tem uma coisa interessante, tem outras pesquisas que mostram que muitas vezes as pessoas ficam mais insatisfeitas com uma inflação alta do que um desemprego alto. Então, e aí por razões de controle, né? Pô, desemprego eu ainda posso dar meus pulos aqui. É uma inflação alta, eu não tenho o que fazer. É uma perda que eu sequer consigo controlar. Então isso tem um efeito psicológico complicado. Mas eu acho que os políticos têm que ter esse aprendizado aí, que na história cansou de mostrar a inflação alta costuma dar pancada, o pessoal costuma ficar bem bravo, tá? Então, e se não fizer um ajuste das contas públicas, é onde a coisa vai parar. E aí eu não aconselharia nenhum político embarcar nessa, tá? Agora, essa taxa de juros baixa, o que vai acontecer, e é uma coisa que já está acontecendo, a sua pergunta é bastante interessante, cara, porque assim, a gente sempre imaginava que quando a taxa de juros ficasse muito baixa, o setor privado, os bancos privados, eles nunca entraram no longo prazo com força, tá? O Bradesco, Itaú, Santander, eles nunca tiveram essa carteira muito parruda. E sempre as pessoas imaginavam, no banco longo prazo no Brasil só o banco público faz. E aí o que se imaginava era que na hora que a taxa de juros cair, os bancos privados vão entrar. Mas não foram os bancos privados que entraram. O setor privado entrou, mas não foram os bancos privados, foram os bancos de investimento. O que acabou acontecendo é que com a taxa de juros tão baixa, o custo de captação é baixo. Então as empresas de menor risco começaram a fazer emissão de debênture, fazer IPO, pegando dinheiro muito mais barato que se pega em banco. Vários fizeram emissão de debênture, pegaram dinheiro barato, vieram aqui e quitaram financiamento barato. Ou seja, eles conseguiram pegar dinheiro mais barato no mercado que a gente entrega, com juros subsidiados. Né? Então, o que acontece? A resposta para a tua pergunta é, se continuar essa taxa de juros tão baixa, né, e para isso vai ter que ter uma solução fiscal para isso, o que vai acontecer é que o mercado de capitais com a pandemia deu uma parada e vai voltar. As empresas com menor risco, essas empresas vão começar a se emitir bem barato com a emissão de debêntures, vão esquecer banco, vão esquecer financiamento bancário, tá? Pelo menos uma parte deles, né? E vão começar a pegar equity e se financiar por meio de mercado de capitais. A pergunta é, para onde vai os bancos de desenvolvimento, caso BNB, caso BASA, da Amazônia, BNDES? Eles vão começar a focar em quem não consegue fazer essa engenharia financeira, que são as empresas de menor porte, que não conseguem fazer emissão de debênture. Até as médias já começaram, antes da pandemia, já começava um movimento de fazer esse tipo de coisa, e que eu acho para onde vai. Ou seja, o longo prazo no Brasil vai deixar de ser uma exclusividade de banco público e banco, né, financiamento bancário. Eu acho que vai aumentar a parcela do mercado de capitais de forma muito rápida, mas que não vai ser para todo importante de players do mercado. E aquela outra parte que tem muita dificuldade de pegar a captação de recurso por meio de emissão de título privado, por meio de emissão de debênture, o pessoal vai continuar usando o banco. E aí, claro, os bancos públicos são sempre uma alternativa. Mas acho que a arquitetura do sistema aí de financiamento do investimento no Brasil vai tender para ir para esse caminho. Muito obrigado. Bom, a gente já está batendo 1 hora de gravação já. E, enfim, queria agradecer a sua presença, Luiz. A gente não quer tomar muito do seu tempo, então, muito obrigado pela presença. Agradecer também Débora e Rafael, que fizeram ótimas perguntas. Obrigado, João. Obrigado, Débora, Rafael. Curti bastante. Acho que foi um baita prazer bate-papo aí com vocês, bastante inteligente. Foi bem interessante. Opa, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Eu agradeço também, foi ótimo.